uma cara nova. Tem? Tem. Da Lili Nascimento, mais um velho problema, que é como pagar a Neoquímica Arena. E aí, Lili, temos já uma solução para essa questão, já que dura uns 10 anos, pelo menos? Pois é, Bruno, beijo para você, aos amigos do estúdio e ao fã de esporte. O assunto tá bem alta por aqui, né? O Corinthians que tem uma dívida milionária aí na Neoquímica Arena, mais de 600 milhões de reais. E o Wesley Mello, diretor financeiro do clube, já vem praticamente desde o início do ano aí conversando com a Caixa para tentar entrar em um acordo. A ideia seria repassar, vender parte da Neoquímica Arena, 49%, porque o Corinthians ainda quer ser sócio majoritário, então ficaria com 51%. E esses 49% iriam para um investidor com um aporte milionário, ou então seria distribuído aí, colocado em cotas na Bolsa de Valores para investidor comum, tá? Que quisesse investir ali na Neoquímica Arena. Qual que é a ideia com tudo isso? É parar de pagar juros à Caixa. Só neste ano, o Corinthians deve terminar aí 2023 pagando 100 milhões de reais somente de juros para a Caixa, porque o valor mesmo, esses 600 milhões que o Corinthians deve dar na Neoquímica Arena, deve começar a ser pago só em 2025. Então, essa é a ideia do Wesley Mello, diretor financeiro, para tentar diminuir esses juros, não ficar pagando juros ao banco e aí encontrar este investidor, ou então que investidores comuns possam investir na Neoquímica Arena pela Bolsa de Valores. Inclusive, o Raul Moura, nosso produtor, conversou com o diretor financeiro aqui do Corinthians e aí ele tentou resumir um pouquinho dessa ideia aí que o Corinthians vem trabalhando desde o início do ano. Vamos ouvir. Quando o Corinthians foi construir o estádio, foi montado um fundo junto com a Odebrecht para fazer o empréstimo do BNDES e da Caixa para a construção do estádio, né? Daí, uma vez que a Odebrecht saiu dessa operação, depois da renegociação que foi feita o ano passado, o Corinthians ficou dono sozinho desse fundo. Então, o Corinthians é dono de um fundo que é dono da Arena. A ideia, então, é a gente conseguir um investidor ou um grupo de investidores para fazer uma captação de até 49% nesse fundo da Arena e a gente oferecer esse dinheiro para a Caixa e liquidar ou amortizar a dívida que a gente tem. Então, ao invés de ficar devendo para a Caixa, a gente fica devendo para um investidor. Por que isso é vantajoso? Uma dívida com a Caixa, ela gera despesa financeira. E para um investidor, o rendimento dele vai ser o próprio fluxo positivo que a Arena tem hoje, né? Então, hoje a Arena tem as suas receitas de bilheteria, alimentos e bebidas, eventos, e tem os seus custos também, custos de jogos, custos de manutenção, mas sobra um dinheiro, é um fluxo de caixa positivo e esse é um rendimento que a gente colocaria à disposição deste investidor. Então, a ideia é essa. Então, tentar ou um grande investidor ou colocar isso para o público final, pessoa física mesmo, na Bolsa de Valores, ou fazer um fundo e faz uma aplicação em fundo de investimento já normalmente, né? Ou um misto desses dois. Então, é mais ou menos isso que a gente pretende fazer. Então, a gente coloca aqui na nossa tela os pontos que a Lili e que o Wesley Mello destacaram, então, de como seria essa negociação, a entrada, então, desse fundo dentro da Bolsa de Valores. São 49% das cotas que seriam colocadas, então, aí em negociação, né? Justamente nessa negociação com a Caixa, esse abatimento dos juros. E só nesse ano de 2023, o Corinthians desembolsou mais de 100 ou quase 100 milhões de reais só no abatimento dos juros. A dívida, então, vai passar a ser paga a partir de 2025. Então, é algo complexo, não é simples, mas acho que existe um ponto positivo nessa história, que existem vários pontos, né, positivos e talvez ainda algumas dúvidas a serem esclarecidas. Mas acho que o primeiro ponto é o Corinthians buscando uma maneira de pagar a sua conta com o estádio, né? Corinthians! A temporada está acabando. E se em campo o Corinthians luta para fugir das últimas posições e se classificar para competições sul-americanas, nos bastidores, diretoria e comissão técnica analisam quem fica e quem sai. Tem muito jogador esperando para ser chamado na sala da presidência.
O Corinthians precisa analisar caso a caso 6 atletas: Cantilho, Rafael Ramos, Bruno Mendes, Matias Rojas, Fausto Vera e Romero. 2 deles encerram o contrato no dia 31 de dezembro. O volante Cantilho não teve sequência com nenhum dos 4 treinadores que passaram pelo Corinthians nesta temporada. Portanto, o contrato dele não deve ser renovado. Já em relação ao Bruno Mendes, o Corinthians gosta muito dele. É um zagueiro que se adapta como lateral direito, também como lateral esquerdo, e se tornou o 6º estrangeiro com mais jogos com a camisa do Corinthians. São 117 jogos no total. Romero tem contrato até dezembro de 2024. Começou a ganhar chances nessa reta final da temporada como titular e está marcando gols. Romero sempre foi esse jogador no Corinthians, um jogador exemplar taticamente, um jogador que sempre se doou para a equipe e sempre fez gols. É mais isso. O português Rafael Ramos chegou na era VP, mas não se firmou. Tem contrato até junho de 2024. Fausto Vera assinou até 2026, perdeu espaço no time e tenta recuperar a titularidade agora, sob o comando do Mano Menezes. Matias Rojas assinou por 3 temporadas, mas ainda não conseguiu se firmar na equipe. Além dos estrangeiros, o Corinthians também analisa situações de jogadores que chegaram por empréstimo. Maicon deve voltar ao Shakhtar Donetsk no início de 2024. A não ser que o Corinthians tenha interesse na compra do volante. Já Lucas Veríssimo, que pertence ao Benfica, tem empréstimo até junho do ano que vem. Mano Menezes quer a permanência do zagueiro. Sem dúvidas, o Corinthians deve chegar com mudanças para a próxima temporada, dentro e fora de campo. O Corinthians é gigantesco, não é uma aventura. O Corinthians tem que ser administrado com muita seriedade, com muita responsabilidade. Elton Serra, meu amigo, contratação em definitivo do Lucas Veríssimo, do Maicon, devem ser prioridades para o Corinthians, na sua opinião? Lembrando, o empréstimo do Maicon é até o final deste ano e o do Lucas Veríssimo até o meio do ano que vem. Eu acho que o Lucas Veríssimo é prioridade, né? Se for escolher entre um e outro para você atacar numa negociação mais agressiva, seria a do Lucas Veríssimo. Não sei se por uma renovação de empréstimo, normalmente isso não acontece, né, com clubes europeus, mas é possível, talvez seja a primeira possibilidade, a depender do que o Corinthians coloque de caixa, né, para a próxima temporada. Não fez uma boa temporada para ganhar muita grana também, mas é um clube que vai precisar ir para o mercado e ser um pouco mais agressivo, seria para mim a primeira opção. Mas o Maicon, apesar, desde o fim da temporada passada, né, não apresenta o futebol que se esperava dele, chegou bem, começou como titular, tendo muitas chances, sendo um jogador decisivo. Lesões, né, queda de rendimento, ficou um tempo fora, mas ainda assim é um jogador que tem um potencial para entregar mais, né? Pela idade, pelo que já apresentou, não é aposta. Eu acho que seriam 2 jogadores importantes sim para a próxima temporada, com o Lucas Veríssimo sendo essa prioridade, Edu. E olhando para o elenco do Corinthians, né, olhando para o que a gente viu na temporada passada, o que fez o Vitor Pereira e pelo que fizeram, né, todos esses técnicos até agora nessa temporada, a gente esperava um pouco mais, mas volto a repetir, o que a gente já discutiu várias vezes aqui no Sport Center, é um elenco envelhecido, é um elenco que precisa de renovação também. E eu acho que passa muito por você manter jogadores com essas características, né, dos 2 que vocês acabou citando, mas também reoxigenando esse elenco, pensando numa temporada 2024, que o Corinthians já mostrou que quando o departamento médico tem que trabalhar muito numa temporada longa, os resultados em campo não vêm. Então acho que ficou uma lição também nessa temporada. É incrível o Rojas, né? Chegou, muita gente falou, puxa, achamos um super jogador, vai cair que nem uma luva no time. Acabou perdendo o pique ali da remada do Rojas.